Em 24 de setembro de 2025, um homem de 58 anos faleceu no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. 4 dias depois, uma nova morte de um homem de 45 anos aconteceu na mesma cidade. Eram os primeiros casos confirmados de morte por intoxicação por metanol. A causa das mortes foi confirmada no sábado pelo Centro de Vigilância Sanitária. Autoridades suspeitam de que o metanol, que é um solvente utilizado na fabricação de combustível, esteja sendo usado para adulterar as bebidas. Nas semanas seguintes, mais casos foram surgindo, primeiro em São Paulo, depois em outros estados do Brasil. Ficou claro que se tratava de uma contaminação de bebidas, mas ninguém ainda sabia dizer quem estava fazendo isso ou como a fraude estava acontecendo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aproveitou uma coletiva de imprensa para fazer a recomendação que deveria ser óbvia numa hora dessas. Evite, nesse momento, ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele. Nós não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas, não estamos falando de um produto da cesta básica, nós estamos falando de um produto que é seu objeto de lazer. No dia 10 de outubro, uma fábrica em São Bernardo do Campo, onde aconteceram as adulterações, foi encontrada. Segundo as investigações, essa fábrica possivelmente atuava por meio da aquisição de combustível etanol de postos de gasolina e possivelmente esse combustível etanol estaria adulterado com metanol, que foi o que ocasionou então a intoxicação dessas duas vítimas fatais. Mas apesar de todo o país ter entrado em pânico diante da situação, muita gente continuou preferindo correr o risco de cegueira ou até mesmo de morte a deixar a bebida para lá até que o surto passasse. A gente poderia fazer um vídeo sobre bebidas falsificadas ou sobre intoxicação por metanol, mas a gente preferiu abordar esse assunto por um outro ângulo. O que é que essa resistência tão grande a parar de beber mesmo diante de uma crise nacional diz sobre a relação do brasileiro com o álcool, hein? Vamos descobrir hoje no nosso telescópio. Bora lá! Às vezes as pessoas esquecem disso, mas o álcool é uma droga. É uma droga legalizada, mas ainda assim uma droga. E como qualquer droga, o seu consumo traz riscos. Se a gente for olhar apenas para o número de mortes associadas ao álcool, a gente vai descobrir que ele pode ser uma das drogas mais perigosas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, 6,7% das mortes de homens e 2,4% de mortes de mulheres podem ser atribuídas ao consumo de álcool. No Brasil, a situação dos homens é ainda pior, chegando a 10,5%. Sim, a morte de 1 em cada 10 homens no Brasil está relacionada de alguma forma ao álcool. E tem países onde a situação é ainda pior. Em Belarus, Moldávia e Ucrânia, mais de 20% das mortes totais, incluindo homens e mulheres, estão associadas ao álcool. É muita gente. Apontar isso não é terrorismo, é apenas uma forma de demonstrar que a crítica ao consumo de álcool não vem necessariamente de uma posição de moralismo. Mas como exatamente o álcool pode matar alguém, hein? A gente vai responder essa pergunta, mas só depois da palavra do anunciante que tornou esse vídeo possível. Você conhece o estilo meteoro de jornalismo, né? É um jornalismo que ao mesmo tempo é comprometido com os fatos, mas que não tem medo de se posicionar. É o jornalismo para o adulto premium, porque o adulto premium sabe que não precisa cair nessas falsas escolhas. É como ter que escolher entre vestir uma roupa bonita ou funcional, tecnológica ou estilosa. Se o Meteoro é o jornal do adulto premium, a Nextech, o novo lançamento da Insider, é a roupa desse adulto. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 12% de desconto na Nextech ou em qualquer outro produto da loja.
Entra usando o link que já tá na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. É uma moleza. Confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama. Fica a dica, hein? E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para Insider pela ótima parceria. O álcool mata de várias formas, tanto pelo efeito dele no corpo quanto pelo comportamento que ele provoca. Vamos começar pelo fígado. Esse órgão é o principal responsável por processar as toxinas que entram no nosso corpo, incluindo o álcool. Quando a gente bebe em excesso, várias das reações químicas que as células desse órgão usam para fazer o seu trabalho deixam de funcionar como deveriam. Na prática, isso acaba levando ao acúmulo de gordura, a esteatose hepática, a inflamação e até a morte dessas células, que são substituídas por fibras, a tal da cirrose hepática. Voltando àqueles dados da OMS, 7 de cada 10 casos de cirrose hepática no Brasil são causados por consumo de álcool. Mas não para por aí. O primeiro passo para a retirada do álcool do nosso organismo é a transformação do etanol, o álcool, em acetaldeído, uma substância ainda mais tóxica do que o próprio etanol. Normalmente, o acetaldeído é rapidamente transformado em acetato, mas quando a gente bebe demais, ele pode acabar se acumulando. O efeito mais imediato disso é a ressaca, mas outro efeito muito mais silencioso e perigoso do acetaldeído é o dano que ele causa no DNA. O DNA danificado nunca é bom, porque se o gene errado for danificado, a gente pode ter que lidar com um câncer. No Brasil, cerca de 6% das mortes do câncer são causadas pelo consumo do álcool. Em homens, esse número chega a quase 10%. E olha, nesse caso não vale aquela história do beba com moderação, tá? Mesmo se você consumir pouco, já tá correndo risco, como bem explicado pelo Lucas Zanandrés no Olá Ciência. Um estudo avaliou o consumo de álcool e a sua relação com o aparecimento de câncer em 28 países da Europa. O álcool foi associado a 172 mil casos de câncer em 2017. 23 mil desses casos aconteceram em pessoas que tinham um consumo moderado de álcool. Mesmo as pessoas que consumiam o equivalente a 10 latinhas de cerveja por semana também desenvolveram cânceres que não apareceriam se elas não bebessem. E o mais surpreendente foi que parte dessas pessoas bebiam, na verdade, o equivalente a menos de 5 latinhas por semana. Ou seja, beber pouco também pode te colocar em risco de câncer. Outro estudo avaliou como as mudanças na quantidade de consumo de álcool afetam o risco de câncer e o resultado foi surpreendente. Adultos que não bebiam e passaram a beber menos de uma dose por dia já tiveram um maior risco de câncer em comparação com aqueles que continuaram sem beber. O mais interessante é que esse estudo viu também o efeito contrário. Quem bebia até uma dose por dia e parou de beber teve um risco menor do que quem continuou bebendo o mesmo tanto ou aumentou a dose. Além disso, quem consumia mais de 2 doses por dia e diminuiu o consumo também teve uma redução do risco de câncer. Na verdade, pessoal, quando falamos de câncer, nem faz sentido dizer que existe uma dose segura de álcool, de acordo com a ciência. Beber uma latinha por semana aumenta mais o risco do que não beber nada, 2 latinhas geram mais risco do que uma e assim por diante. É por isso que vários órgãos de saúde não falam mais em dose segura de álcool. Ao invés disso, falam em níveis de risco, que significa que a partir de uma dose, quanto mais álcool uma pessoa consome, mais vulnerável ela está não só às doenças, mas a todos os danos que o álcool causa. E não é segredo para ninguém que, além dos efeitos físicos, as bebidas alcoólicas também causam alterações de comportamento, né? Nessa hora, as bebidas podem se tornar um risco até mesmo para quem não bebeu. O melhor exemplo disso é a mistura de álcool com direção. Eu sei, ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso, né? É infração gravíssima, é crime, é avisozinho no final da propaganda. Beba com moderação. É campanha de conscientização, após campanha. Só não dá pra misturar álcool e direção. Chama o táxi, usa o app, dê a chave pra um amigo que ele vai levar você. E mesmo
mesmo assim, em 2019, 1 em cada 3 mortes no trânsito no nosso país tinham o envolvimento de álcool. E lembrando, esse número inclui tanto quem bebeu quanto quem não bebeu e acabou envolvido num acidente causado por quem bebeu. O álcool também está relacionado a todo tipo de violência. Por exemplo, um levantamento realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, mostrou que em 42% dos relatos de violência doméstica, o agressor estava alcoolizado. Dados internacionais indicam que 2 em cada 3 mulheres vítimas de estupro ou tentativa de estupro relataram que o abusador estava alcoolizado pelo menos no primeiro abuso. A parte do primeiro abuso é importante porque, infelizmente, os abusos repetidos são muito mais comuns do que as pessoas imaginam, tá? Entre vítimas do gênero masculino, isso é verdade para aproximadamente metade dos casos. E mesmo quando a gente sai do contexto de violência de gênero, o álcool tá lá também. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP mostrou que 6 em cada 10 vítimas de homicídio e 1 em cada 10 vítimas de suicídio tinham álcool no sangue. Uma nota técnica do Ministério da Saúde, publicada em 2024, afirma que 3 em cada 10 casos de violência interpessoal no Brasil vieram após o agressor consumir álcool. A conclusão da nota é taxativa. Não existe consumo seguro de álcool. Depois de ouvir todos esses dados, o risco de se intoxicar com metanol até parece o menor dos problemas, né? Então por que é que o consumo de álcool é tão difundido na nossa sociedade, hein? Vamos ver no próximo bloco. É fácil atribuir o consumo de bebidas alcoólicas a um gosto pessoal ou uma decisão individual, mas a verdade é que a gente vive numa sociedade que não apenas normaliza, como estimula as bebedeiras. E, infelizmente, isso acontece desde cedo. De acordo com dados do IBGE, cerca de 2/3 dos adolescentes no 9º ano do ensino fundamental já tinham bebido. Lembrando aqui que são adolescentes de aproximadamente 15 anos de idade num país que proíbe o consumo de álcool por menores de 18, tá? Mas isso piora quando a gente descobre que a maioria deles relatou ter experimentado bebidas alcoólicas pela primeira vez antes dos 13 anos. A gente já não tá mais falando de adolescentes, e sim de crianças. Os efeitos do álcool já são terríveis nos adultos, a gente viu, mas nas crianças e adolescentes que estão ainda com o cérebro em formação, se tornam ainda piores. Mas faz sentido que a indústria das bebidas queira conquistar esses consumidores, né? Se você fisgar eles enquanto eles ainda são crianças, vai ter um consumidor fiel para o resto da vida. Aliás, não é diferente do que a indústria do tabaco tenta fazer hoje com os vapes. Olha, eu vou denunciar um pouquinho a idade agora, mas a minha geração cresceu vendo propaganda de álcool com mascotes fofinhos, tá? Como uma tartaruga fazendo embaixadinha. Ou então, siris fazendo bunda lalê. A gente não vai discutir aqui as intenções por trás dessas propagandas, mas que elas apelam para um público infantil, apelam sim, né? Mas a gente não pode fazer de conta que só as crianças são influenciadas pela propaganda. Até porque um lugar comum das propagandas de cerveja são as mulheres hipersexualizadas, obviamente apelando para um público masculino adulto. A publicidade é um dos fatores que criou essa cultura da normalização do álcool no Brasil. E agora ainda tem a questão da publicidade digital de bebidas alcoólicas, que a gente sequer sabe ao certo o efeito que tem. Os estudos que existem ainda são muito preliminares, já que a gente está falando de algo relativamente novo. Mas o que já existe de pesquisa indica que esse tipo de publicidade aumenta o consumo excessivo de álcool. E tem mais, ela ainda estimula o consumo de álcool por menores de idade. E
E você sabia que a gente até tem uma lei que regulamenta a publicidade de bebidas alcoólicas? A Lei 9.294 de 1996. Mas ela vale apenas para bebidas com mais de 13% de álcool, o que deixa de fora praticamente todas as bebidas fermentadas, como as cervejas e os vinhos. E mesmo fora da publicidade propriamente dita, as bebidas alcoólicas também são promovidas nos seriados e no cinema, né? Obviamente, a gente não vai defender aqui que nenhuma produção deveria mostrar álcool, mas vale prestar atenção na quantidade de produções em que ele é mostrado e em qual contexto é mostrado. Um estudo realizado na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, analisou quase 2.000 filmes lançados entre 1996 e 2015 e chegou à conclusão de que 87% deles mostravam bebidas alcoólicas. Quando olhavam apenas para os filmes indicados para crianças, o valor era praticamente o mesmo, 85%. E quanto ao contexto, 1/3 dos filmes associa a bebida ao luxo. 1 em cada 5 vai até mais longe e traz mensagens de incentivo ao consumo, mais que o dobro dos filmes que trazem mensagens de desincentivo. Para completar, a maioria dos filmes não mostra nenhuma consequência para o consumo de álcool. Para ficar claro, hein? A gente não está sugerindo que todo filme deveria vir com uma mensagem do He-Man dizendo "crianças, não bebam". A gente só está tentando mostrar que o consumo de álcool não foi normalizado à toa. E para completar, existe a pressão para beber exercida ao vivo. A gente vai mostrar aqui um estudo que diz algo que acho que todo mundo que não bebe já sentiu na pele. Depois de agrupar os resultados de 13 estudos diferentes, os pesquisadores concluíram que as pessoas que consomem pouco ou nenhum álcool costumam se sentir pressionadas a beber, às vezes tendo que inventar estratégias para lidar com essa pressão, se sentirem isoladas ou às vezes até consumir álcool contra a própria vontade. Diante disso tudo, agora será que dá para a gente considerar mesmo o consumo de bebidas alcoólicas como uma escolha a gosto pessoal? Ok, mas o que é que a gente faz com todas essas informações que a gente trouxe até agora, hein? Bora proibir o álcool? É claro que não, até porque todas as drogas ilegais estão aí para mostrar que na guerra as drogas sempre vencem. A gente também pode olhar para a história, para o que aconteceu com a implementação da lei seca nos Estados Unidos, quando em 1920 as bebidas alcoólicas foram proibidas no país inteiro de um dia para o outro. O resultado foi o aumento do consumo abusivo, da violência, da corrupção, tudo exatamente ao contrário do objetivo. Tudo graças ao tráfico, como explicou Kenji no canal Normose. A experiência dos Estados Unidos nos ensina muito sobre a proibição. Não há como o Estado vencer uma guerra às drogas. Mesmo num ato forte como a lei seca, o resultado é a criação do tráfico. Sobretudo quando o Estado não resolve o problema social, dando espaço para essas máfias cobrarem suas taxas, prometendo segurança contra eles mesmos, como fazem as milícias do Rio de Janeiro. Proibir é sempre o pior caminho. Mas a gente não precisa ficar entre esses dois extremos. De um lado, a banalização e até a coação do consumo do álcool, e do outro, a proibição total. O que não faltam são estratégias que o poder público pode aplicar para reduzir o consumo sem cair na armadilha do proibicionismo. E olha só, o nosso país já sabe como fazer isso, porque a gente já fez isso com o cigarro, a ponto de virar modelo para o resto do mundo. Sem brincadeira, o número de fumantes no Brasil caiu de 34,8% em 1989 para 15,7% em 2006 e para 9,3% em 2023. E se a gente conseguiu isso com o cigarro, por que a gente não consegue com as bebidas, hein? Sei lá, a gente já pode começar com o mais simples, como colocar alertas nos rótulos das bebidas alcoólicas. Parece besteira, mas isso já acontece em muitos países, como a Coreia do Sul.
As restrições às propagandas que já existem para bebidas de alto teor alcoólico poderiam ser estendidas para todas as bebidas. Já existe um projeto de lei para isso, o PL 1548 de 2025, que altera de 13 para 0,5% a definição de bebida alcoólica da lei que já existe. A gente poderia também pensar em federalizar uma ideia que a gente já viu dar certo na cidade de Diadema, colocar um limite de horário nos bares. Em 2002, a cidade proibiu bares de se manterem abertos após as 23 horas, com algumas exceções. O resultado foi que, entre 2002 e 2018, a estratégia contribuiu para uma redução de 83% no número de homicídios. É claro que não dá para atribuir a redução de homicídios apenas a isso, mas a constatação de que antes da sua sanção a maioria dos crimes acontecia a até 100 metros de distância dos bares, mostra que, pelo menos em parte, a gente pode sim atribuir a redução de crimes a essa política. Outra ideia que já é aplicada em alguns municípios e estados e que poderia ser federalizada é a proibição de venda de bebidas alcoólicas em eventos esportivos e nos seus arredores. Existem exemplos de lugares que vão até mais longe e proíbem o uso de álcool em outros lugares públicos, como praias ou até nas ruas, como contado pelo historiador Henrique Carneiro no podcast Não Ficção. Além disso, tem um tipo de regra que ocorre nos Estados Unidos e também no Canadá, que é a proibição do uso público. Você também não pode beber na rua, você não pode beber na praia. Quando eu fui a primeira vez na praia em Los Angeles, lá em Santa Mônica e tal, não se pode ter uma latinha de cerveja na mão, ou se você vai ser abordado por um policial. Eles usam até o expediente de manter isso dentro de um saquinho de papel, porque aí, bom, você pode dizer que não está bebendo, vai estar só transportando. Então, há um controle que é muito mais, digamos, severo do que o brasileiro. Outro exemplo trazido pelo Carneiro é o monopólio estatal da distribuição de bebidas alcoólicas. Que seria a própria atividade do Estado no processo produtivo e de circulação do processo distributivo, que é o modelo canadense. O modelo canadense ele tem se mostrado muito eficiente porque há monopólio no atacado para as empresas provinciais. Isso também ocorre na Escandinávia, ocorre na Suécia e em outros países, já ocorreu no Uruguai, né? Que é a ideia de que toda a produção de bebida vai ser comprada pelo Estado, inclusive no mercado externo. Então, por exemplo, eles têm lá navios gigantescos que trazem vinho da Europa, ou que trazem destilados da Europa, eles depois invasam, distribuem, vai para os supermercados, vai para os restaurantes, vai para os bares, mas quem faz a lógica da cadeia distributiva é uma empresa estatal. Que teoricamente é quem garante que não tem metanol aí. Claro, garante que não tem metanol, garante que, enfim, que o controle de qualidade, que o próprio estabelecimento do preço, a localização das lojas, que, enfim, obviamente não devem estar próximas de escolas e coisas assim. E outro detalhe fundamental, a publicidade. Mais um exemplo internacional é o da Austrália, que limita a venda de bebidas alcoólicas a lojas específicas. Para vender bebida alcoólica na Austrália, os supermercados têm que ter uma licença específica, tem que garantir o treinamento dos funcionários sobre os riscos do álcool, tem que ter horário restrito para venda e, claro, só pode vender para maior de idade. Para comprar álcool na Austrália, existe uma loja específica para isso, que normalmente fica do lado do supermercado. A compra exige um pouquinho mais de esforço, o que pode diminuir o consumo e controlar melhor quem passa o cartão. Tantos exemplos internacionais ajudam a gente a enxergar como o Brasil é uma bagunça quando o assunto são as bebidas alcoólicas. Para completar, a gente poderia aproveitar a discussão que já está acontecendo com a reforma tributária e aplicar aí um imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas. Hoje, a alíquota sugerida é de 2%. Será que é o suficiente diante dos custos de saúde e segurança que as bebidas trazem para a sociedade? Então não, ninguém aqui é hipócrita e vai querer te proibir de tomar sua cervejinha no final de semana, tá? A ideia é só pensar numa sociedade com uma relação um pouco mais saudável com a bebida. Todo mundo, quem bebe e quem não bebe, poderia se beneficiar disso.